Ai, ai, ai. Pois é, estava falando do livro Os Dias do Machia, Dia né? de Machia. O senhor gostou dele, Amiscar? Gostei. Gostei, sim. Eu tenho ele aqui em Acho casa e não sabia, Rabino. Eu tenho ele aqui em casa e não sabia. Ó. Poxa, tu tens ele, né, rapaz? Olha só. Quem me deu foi a Esmeralda. Ah, da Esmeralda ainda. Legal. Eu tenho esse livro também. Tem também esse livro? Eu tenho. Esse livro é muito bom, Ulisses. Muito bom. Até porque, como a gente vem falando, esse é um tema bastante recorrente e também acaba dando margens a interpretações, às vezes, complicadas. E acaba dando formação a outras crenças, outros conceitos. Tem que se ver bastante isso. Bom, então vamos lá nossa aula de Sukkot. Sukkot já é amanhã à noite. Vamos ver aqui algumas coisas, alguns pontos que às vezes é difícil a gente entender o que os sábios estão falando, o que está escrito, e às vezes a gente não vê escrito diretamente o que o rabino está dizendo. Então, vamos ver coisas concretas. Sukkah. Digamos que a sukkah já está pronta. Conseguimos fazer a nossa sukkah. Aí, já amanhã à noite, eu devo fazer minhas refeições na sukkah. E, se possível, dormir na sukkah. A gente vai ver mais adiante esse assunto. Nós até agora sobre comer e beber na sukkah. Bem, como Yom Tov e Shabbat é amanhã. Amanhã é Shabbat e também é o primeiro dia de Sukkot. Aí, sábado à noite e domingo é o segundo dia de Sukkot. Também Yom Tov aqui na diáspora, ou seja, é um dia santificado aqui na diáspora. E, portanto, temos que fazer Kiddush. Para termos um Kiddush, você deve fazer depois do Hamotzi. Então, fica uma coisa axiomática, ou seja, uma coisa ligada na outra. Tu vai fazer Kiddush, tem que fazer uma refeição. E a refeição base é a refeição com pão. Aí, tenta a semana inteira, chegar no sábado seguinte, é Shemini Atzeret, já é uma outra situação lá. Então, bora ver o da nossa aqui. Bom, a pergunta básica é a seguinte. Tenho que fazer minhas refeições na sukkah. Mas eu não tenho uma sukkah em casa. A sukkah fica lá nas Nogas, por exemplo. Eu vou lá amanhã, vou lá no Shabat, vou no sábado à noite, no domingo. Tá, mas é a semana inteira. Eu vou comer aonde? Na sukkah? Levar minha comida daqui e levar para a sukkah? Não, a resposta correta para isso. Você é obrigado a comer na sukkah, olha bem, somente pão. O pão, você é obrigado a comer na sukkah. Isso quer dizer, amanhã à noite eu tenho que comer pão? Tenho. Então, amanhã à noite eu tenho que fazer na sukkah minha refeição. Sábado de manhã tem que comer pão, ou seja, depois da tefilá? Tenho. Então, na sukkah. Sábado à noite, que é o segundo dia ou a segunda noite de Sukkot, tem que comer pão? Tem, porque tem que tem que comer pão. Então, comer açúcar. Domingo pela manhã, depois da tefilá, tem que tem que comer pão? Tem, então tem que fazer açúcar. Mas a partir do domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você só é obrigado a comer açúcar se você for comer pão. Então, eu não vou comer pão. Vou comer também feijão com arroz no meu almoço. Tá, pode comer na tua casa. Ah, de manhã no café da manhã. Ah, não come pão, come bolacha. Uma quantidade sem ser muito. Uns ovos fritos, tá bom. Que você é obrigado a comer açúcar é pão. Agora, bora ver inversamente. Isso quer dizer, para eu fazer a mitzvah, para eu dizer a bênção, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, leshev Basuká, que nos ordenou o sentar-se na sucá. Isso quando eu for comer pão. De modo que, se eu fosse comer uma outra coisa na sucá sem ser pão, então eu fico desobrigado de dizer essa bênção. Eu não fico obrigado a dizer essa bênção. Então, se dia de semana eu não vou comer pão, aqui no norte se come muito com farinha as coisas. Ah, pode comer na tua casa. Comer o feijão com arroz, comer o que for, pode comer na tua casa. Somente o pão você é obrigado a comer na sucá. Em relação à bolacha,
Também não seria obrigado a comer no açúcar. Apesar que aqui tem uma pequena diferença entre Sefaradi e Ashkenazi. Os Ashkenazim, em geral, também colocam uma bolacha para você comer no açúcar também. Por um lado é bom, e por outro lado é ruim. Então, você não pode comer fora do açúcar também. Mas para os Sefaradim, a bolacha não faz parte. Mas, no entanto, se eu comer uma quantidade tal de bolacha, pela quantidade que eu estou comendo, essa bolacha é como eu tivesse fixado uma refeição igual como se fosse um pão. Então, a partir daí, essa bolacha torna-se pão e a beira dela vira pão. Então, qual é essa quantidade mínima? Quantidade mínima foi baseada em 4 ovos. Você pega um ovo, bota aqui, do outro lado outro ovo, outro ovo, outro ovo. Cria-se um espaço, um volume. Então, esse espaço preenchido como se fosse de bolacha, essa é a quantidade. Se eu comer mais do que isso, agora já virei, então, já vira pão, essa minha bolacha. Eu devo comer lá no açúcar. Se eu como dentro dessa quantidade, menos, ou até essa quantidade no máximo, eu não posso comer fora do açúcar. Então, só para vocês entenderem como funciona essa questão de halachá, de lei. Então, comer no açúcar é pão. Até o vinho, você não é obrigado a tomar. Exemplo, chegar no domingo à noite, vai ter que fazer a Havdalah. No domingo à noite. É só Havdalah, só com vinho. Tu está na esnoga, ou está na tua casa, tu pode fazer na tua casa. E tomar o vinho lá, não tem problema. Não é obrigado a comer tomar no açúcar. Então, no açúcar, você é obrigado, quando tiver o kiddush, e quando for comer pão. Comer pão, vai comer no açúcar. Bem, isso é uma coisa. Outra, dormir no açúcar, como a gente falou. Dormir no açúcar, também, vou botar na condicional, fazeria parte das obrigações de Sukkot. Eu devo, além de comer e beber, que é a comida que representa o pão, devo também dormir no açúcar. Isso, quem é esse eu que estou falando aqui? Aqueles que são obrigados, as mulheres, as crianças são isentas dessa mitzvah de comer e dormir no açúcar. Dormir no açúcar, alguns outros sábios fizeram uma leniência, tendo por base certas dificuldades. As condições do açúcar, às vezes, tu fica exposto a bicho, a ratos, fica exposto a vida frio. Então, é como está escrito, Hayom, não é assim, Achav, Nahagu, Lehakel, Beshiná. Agora, Achav, Nahagu, acostumou-se, Lehakel, sermos lenientes, Bashiná, o caso de dormir na açúcar. Então, tomando por base essa leniência, quem quiser dormir, lógico que ele receba uma bênção, se ele puder dormir no açúcar, melhor. Mas, tendo por vista, às vezes, as dificuldades, então, por essa leniência, você está um pouco também livre de dormir no açúcar. Então, ficamos somente obrigados a comer o pão no açúcar. Essa é a mitzvah. Como se tem o kiddush, então, logicamente, que o kiddush você é obrigado também a comer no açúcar. Esse ano, a gente não vai ter o Shabbat Chol HaMoed, porque já o primeiro dia já é Shabbat, então não tem o Chol HaMoed. Então, já vai ter praticamente que ficar no açúcar amanhã à noite, sábado de manhã, sábado à noite e domingo pela manhã. Durante a semana inteira, tu não tem essa obrigação de ficar no açúcar. Outra coisa, fazer uma açúcar. Açúcar mínima deve ter uma altura de 10 tefahim. Tefahim é uma medida, seria mais um punho. Então, existe uma discussão quanto tem um punho. Um diz que é 8 centímetros, outro diz que é 10 centímetros. Então, vou generalizar, 10 centímetros. Se são 10 tefahim, 100, 1 metro. Então, a altura mínima deve ser de 1 metro. O que quer dizer isso? Alguém não tinha espaço para fazer açúcar na sua casa. Só tinha um pedaço da janela que saía para fora. Dá para ele ficar sentado lá, pelo menos? E tem esse 1 metro? Tem. Então tá bom. Ele está cumprindo a mitzvah do açúcar.
fica dentro do açúcar, ele come aqui, está cumprindo a mitzvah de açúcar. Qual é a altura máxima do açúcar? Também tem altura máxima. A altura máxima é Esrim Amot. 20 Amot. Cada amá é 50 centímetros. Então, 20 é 10. Então, são 10 metros. Então, 10 metros de altura. Por que a altura máxima é 10 metros? E não mais do que isso? Porque mais de 10 metros, tu já perde a noção de onde está o teto. E o teto que é a mitzvah, está olhando aquele teto, cheio daquelas palhas, da sombra, tu olha o sol, isso aqui. Então, até 10 metros. Logicamente que são as medidas extremas que a gente está colocando. Em geral, 2 metros de altura, de maçucar, tudo mais. Então, as paredes devem ser bem firmes. Quem for fazer de pano, tem que tomar muito cuidado para o pano não ficar balançando. Então, às vezes, não é muito adequado fazer de pano as paredes da açúcar. Tem que ser um material mais resistente. E o teto tem que ser de palha. Qualquer palha. Palha de açaí, palmeira, tal. Qualquer uma. Aquelas que vai cobrindo, chama-se, é de vegetal. Então, essa é a mitzvah da açúcar. Primeiro você faz as paredes, para depois tu fazer o serrar. Serrar é esse teto. Se por um acaso alguém fez o serrar, então, depois, deixa só um momento. Ulisses, eu perdi minha conexão de vídeo lá no outro, cara. Aí eu tive que vir pro notebook, cara. Tranquilo. Márcia Luiz, tudo bem? Pois é, então, continuando. Então, açúcar. Primeiro é a parede, depois o teto. Se alguém, porventura, chegou a fazer o teto para depois fazer açúcar, bom, aí tem as discussões dos sábios, onde dizem que não vale, outros dizem que vale. Como pela leniência, e também a pessoa não saiba, então, se ele fez assim, está valendo a açúcar dele. Outros dizem que uma solução simples é ele, quando fizer as paredes, ele desfaz um pouco o telhado, depois faz de novo. E aí faz como fosse com primeiro as paredes, depois o telhado, serrar. Outros dizem que não se deve ter material no telhado que envolva ferro, como os pregos, por exemplo. Tu diz que não tem esse problema. O problema seria o ferro em si servindo de base para tu botar as palhas. Mas tem a madeira e tu botar os pregos, não tem problema. Outro diz que não é bom usar o prego, é só encaixe. Tudo bem, aquele que quiser ser mais rigoroso, ninguém tem nada contra. Mas agora o que a lei está estabelecendo, a lei quando estabelece uma norma assim, mediana, ela está vendo todo tipo de pessoa. Pessoas mais calmas, pessoas mais tranquilas, pessoas que não vão fazer tanto esforço para ler as coisas, mas querem cumprir a mitzvah. Então, assim que estabelece a lei essa questão do telhado. Bom, a outra coisa, a mitzvah dos movimentos do lulav. As 4 espécies. O etrog, que é tipo um limão siciliano, hoje em dia é mais fácil de encontrar hoje. Esse limão com aquele pino aqui. A palmeira, que geralmente é da tamareira. Aí tem mirto ou murta. E o chorão, que também é meio comum de encontrar por aqui. Então, de modo, se alguém não conseguiu, através de uma instituição judaica, comprar as 4 espécies, aí pode tentar organizar. Procura uma palmeira de uma outra espécie. Esse limão tu pode encontrar no supermercado. O mirto, o amor também não é tão difícil. E muito menos o chorão. Tu vai juntar os 2, vai juntar os 4. Vai fazer os movimentos. Sobre os movimentos, aqui tem uma questão halakha do seguinte aspecto. Ela diz, ul kartem, eri hadar, e tomarás, no caso em vossas mãos, o fruto cítrico e as 4 espécies. É mais as 4 espécies. Então, a pergunta que se faz é a seguinte,
Ao se segurar na mão as coisas, já estou cumprindo a mitzvah? E se já estou cumprindo a mitzvah, eu posso fazer depois a bênção? Mas já fizeste a mitzvah, como é que eu vou fazer a bênção agora? Então, por isso, conselho de outros sábios, primeiro tu pega só o lulav na tua mão, não pega o etrogo. Aí tu segura. Aí tu diz a bênção. Baruch, atah, Hashem, Elokeinu, no melech haolam, asher kiteshanu, b'kol tzivanu. Da mitzvah do lulav. A mitzvah do lulav. Aí sim tu pega o etrogo, junta e faz os movimentos. Primeiro para a direita, depois para a esquerda, depois para frente, depois para cima, depois para baixo sem virar, só abaixa a mão, depois para trás. Outro dia, tu pode pegar o etrogo com o pino dele do contrário. Travou. Do pino do contrário. Aí tu segura os 4 e diz a bênção. Quando acabar a bênção, tu desvira o etrogo para a posição correta dele e faz os movimentos. Eu já sigo uma outra opinião, que também está nas fontes. Não, quando antes de começar o mitzvah, eu digo, vou cumprir a mitzvah a partir das bênçãos e dos movimentos. Aí eu seguro todos na minha mão, lavo o etrogo já na posição certa dele. Quando acabar, eu faço os movimentos. Aí não estou incorrendo no risco, mas já fizeste a mitzvah? Não, eu estou falando aqui abertamente. Só vou cumprir a mitzvah depois que eu fizer a bênção e os movimentos. Então, tu segura os 4 e faz movimento. Os movimentos, como eu falei, o movimento vai, tu está geralmente em direção a Jerusalém, que é o pôr do sol. Pôr do sol. Então, tu pega essa direção. Aí tu vai à tua direita, para o movimento. Depois à tua esquerda, para o segundo movimento. Aí em direção ao pôr do sol, que é Jerusalém, é o terceiro movimento. Aí para cima, para baixo e para trás. Então, esses são os 3 movimentos que já se fazem. Eu devo me virar completamente? Então, bom, aqui também, logicamente, tem os vários costumes. Tem gente que pega o movimento e se vira completamente para fazer para lá, depois para cá. Mas o que o Ari, o Isaac Luria e outros dizem não. Segura, fixa para o Oriente e só vai movendo para cá, para lá, para cima, para baixo e para trás. Quantos movimentos? 3, geralmente. 3 na frente, 3 em cima, 3 embaixo, 3 atrás. Isso representa a presença do Eterno Deus. Então, está te alegrando perante o Eterno Deus. Isso também era feito com alguns das ofertas. Chamavam isso de ofertas movidas. Então, se pegava a oferta, se fazia também o mesmo, para cá, para lá, para frente, representando que a pessoa queria a presença do Eterno. Que a palavra korban, que no caso era o sacrifício, o que é korban? Quando a palavra lekarev, karov, vai ficar perto. Então, eu queria uma aproximação com o Eterno Deus, por todos os lados que você se encontra, em cima e embaixo também. Então, essa é a mitzvah do lulav. Quando isso é feito? Alguns dizem que tu deve fazer de manhã bem cedo, quando tu acorda, antes de fazer tefilá, tu vai na sucá fazer. Também não é obrigado. Obrigado a fazer a mitzvah durante a oração do shacharit. E sem ser na sucá. Se na esdoga ou até na tua casa. Vai fazer o shacharit, tu vai fazer o shacharit. Aí, antes do Halel, aquele Salmo 113 até o Salmo 118, então, chama-se Halel. Então, antes disso aí, tu vai fazer a bênção do lulav, os movimentos com o lulav, aí tu vai entrar no Halel. Durante a leitura do Halel, quando se falar a frase da Rodula, Hashem, Kitov, Kilo, Lam, Hasdor, vai fazer de novo também os movimentos com o lulav. Sempre são esses. Em direção ao Oriente, segura o lulav, direita, esquerda. Aí vem Oriente, para cima, para baixo e para trás, do Ocidente.
Então, isso vai fazer durante o Halel. Se não fez, não tem problema. A mitzvah é antes do Halel, naquela berachá que você fez. Então, já cumpriste com a mitzvah do lulav durante o dia. E se vai fazer sábado, como é sábado, não vai ter a berachá do lulav, a partir de domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e é o 7º dia. No 8º dia, está também isento, ou seja, não faz parte da mitzvah do lulav. Tá, isso já foi. Sobre a questão do sábado agora. Sábado agora, como é o primeiro dia de Sukkot, e por ser sábado, os sábios proibiram fazer o movimento do lulav. Era feito quando se tinha o templo. Quando se tinha o templo, todos tinham que levar o seu lulav para lá e fazer o movimento lá. Como a gente não tem mais o templo, então, os sábios disseram, então no Shabat tu não faz a mitzvah do lulav. Por que não se faz? Outros motivos, vão carregar, vão levar para fora de área permitida. Então, para evitar esse tipo de problema, tu compras agora o lulav, chegar no Shabat não se tem a mitzvah do lulav, aí tu vai fazer a mitzvah a partir do domingo. Aí vai ser 2 bentas, a netilat lulav e a berachá de shechiano, equiemano, verrigiano, lazemano, razé. E fazer os movimentos. E assim tu vai na segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira. Outra mitzvah que a gente tem de Sukkot, nas orações, são chamadas de Rosh Hanot. Rosh Hanot. Rosh Hanot são umas orações que vai se pedir, se clamar a Deus. Em geral, são orações que se clamam por fartura material, principalmente chuva. A chuva é uma coisa propícia do nosso planeta, mas uma seca é uma coisa muito ruim. Então, e como a terra de Israel ela tem esse problema, então fazia parte das orações esse clamor com a Rosh Hanot. Então, está na Tefilá, fez a berachá do lulav, fez o Halel. Aí se faz uma leitura do Sefer Torá com a berachá referente ao de Sukkot. Aí faz o Musaf. Quando acabar o Musaf, tem que fazer uma volta em torno da Tebá. Tebá é aquela mesa central. Então, se todo mundo tivesse o lulav, cada um vai com seu lulav, lendo e dando a volta na Tebá. Se só tem um lulav, que é para todo mundo, então alguém vai na frente carregando o etrog lulav, os outros vão atrás acompanhando, tipo uma corrente. E assim alguém vai lendo o que é para ler durante essas hakafot de Rosh Hanot. Então tem a hakafat do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, até o 7º dia. Como esse primeiro dia vai ser Shabat, aí tem outra discussão rabínica. É para a gente fazer durante o Shabat, Rosh Hanot? Bom, a regra geral é assim. Como em Shabat não se tem a mitzvah do lulav, então não tem por que fazer Rosh Hanot. Então, essa é a maioria dos grandes outros sábios alegam que é bom tu não fazer a berachá, já fazer a mitzvah do Rosh Hanot em Shabat. Tem quem diga, e essa é a opinião também do próprio Shulchan Aruch, tá, então não faz a Rosh Hanot daquele dia, mas tu faz a Rosh Hanot que são específicas de Shabat. E tu não vai também fazer aquela rodear Tebá, até porque tu não está com lulav, tu faz somente ler o Shanot. Então, tu abre o Echal e faz a leitura do Shanot. Tem outros que fazem de diferente. Não, tu tens que ler a de Shabat e a do dia referente que caiu do Shabat. Outros dizem, como esse Shabat esse ano é a primeira noite, é o primeiro dia, tu deves fazer a leitura da de Shabat e da do primeiro dia também. Mas não é assim que a gente segue só essa do Shabat. Vai só abrir o Echal e tu vai somente ler que está no livro lá, o Shanot de Shabat. Ou então, não faz nenhum. Também não está errado, não faz nenhuma, que é Shabat. Aí quando chegar no domingo, aí cada dia tu tens Halel, tu tens o Musaf,
tem que fazer Rosh Hashanah. Quando chegar no 7º dia, chama-se Rosh Hashanah Rabá. Rabá quer dizer grande, então, a grande Rosh Hashanah. Então, aí, em vez de uma volta da temática, vai dar 7 voltas. E para cada volta, tu vai dando umas coisas. A primeira volta, a segunda volta. Também segurando lá as 4 espécies. Shoshanarabá. Outro costume de Shoshanarabá, fica a noite inteira acordado. Chama-se meldado, uma palavra em espanhol, a palavra melodia. Então, meldar, ou seja, melodiar, como se fosse. Então, melodiar, cantarolar e fazer a tua canção para Deus. Então, se fazia isso durante a noite inteira. E logo de manhã, bem cedo, se fazia tefilá de Rosh Hashanah. Então, essas são as mitzvot. Aí, o sábado que vem é o 8º dia de Sukkot, é Shemini Atzeret. Aí a pergunta, Shemini Atzeret é uma parte em separado ou é uma mitzvah ligada a Sukkot? Bom, em primeiro, atenção, 8º dia de quando? De Sukkot. Então, é uma festa unida com Sukkot. Mas, no entanto, a Torá excluiu o 8º dia de você ficar na Sukkah. Ela diz, 7 dias habitareis em cabanas. Então, 7 está excluído o 8º. Então, quando chegar no sábado que vem, 8º dia, você já estaria isento de ficar na Sukkah. Mas aí, quem mora na diáspora, não se esqueçam que ele tem aquele um dia a mais. Ou seja, o primeiro dia pode ser o segundo pode ser o terceiro, e assim por diante. Então, de modo que esse dia, que é o 8º, ainda pode ser o 7º. Então tem muitos que dizem que mesmo durante o Shemini Atzeret, ainda deves comer e fazer na Sukkah, sem dizer a bênção Lechev Basukkah. Então, quem tiver a Sukkah ainda no sábado que vem, deve-se fazer a refeição lá. Se não tiver, tá bom, já está isento, de uma certa maneira. Então, essas são as mitzvot de Sukkot, para ser bem exatos. Voltando de novo, então, comer na Sukkah. Você é obrigado a comer na Sukkah o pão. Pão, você não deve comer pão fora da Sukkah. Se for um pão doce, se for um pão doce, que a beiracá dele não é hamotzi, que ele é como uma bolacha, ele é uma beiracá de borei e mesonoto, pode comer fora da Sukkah. Mas se for um pão, que a beiracá é hamotzi, só se for na Sukkah. Então, essas são as mitzvot específicas para Sukkot. Agora, bora ver o ambiente de Sukkot. Quantos sacrifícios eram oferecidos durante Sukkot? Bom, é contabilizado 70 sacrifícios. E por que 70 sacrifícios? Como fala o profeta Zacarias, lá no capítulo 14, que todo mundo iria ou vai festejar a festa de Sukkot. Então, Sukkot é uma festa de cunho universal. E nesse cunho universal, é dito, quando a gente lê o Birkat Hamazon, e o Birkat Hamazon referente a Sukkot, lá diz que a gente tem um mérito de ficarmos sentados na Sukkah da pele do Leviatã. Vocês já viram? Da pele do Leviatã. Mas que história é essa de pele do Leviatã? Quem que dedica? Que Sukkah é essa da pele do Leviatã? Bom, o Leviatã é um monstro marinho mencionado no livro de Jó, no capítulo 40, e em outras passagens fala também lá em Isaías, no 27, fala em Leviatã. A palavra Liviá, que dá para Leviatã, quer dizer uma coisa assim meio assim, igual uma cobra que fica assim, ó. Esse é o Leviatã. Então, uns dizem que Leviatã hoje considera-se a baleia. Em hebraico, hoje usado Leviatã se refere à baleia. Mas o Leviatã seria um monstro marinho. Seria um monstro marinho. E segundo o que a gente lê no livro de Jó, lembra muito um dragão, já que ele cospe pela boca fogo, ele queimava
e esquentava as águas. Ele tinha um rabo grande que ele quebrava até os cedros do Líbano. Então, a força que ele tinha, isso é que Deus, quando fala com o próprio Jó, pergunta para ele: tu consegues caçar um Leviatã? Se mostrando que ele não tinha força. Então, a pergunta: tá, mas o que tem a ver isso com Sukkot? O Midrash vai nos conta que Deus criou, quando criou, no terceiro dia, não, no quinto dia, Ataninim Hagedolim, os grandes monstros marinhos. Só que a palavra Taninim, monstros marinhos, falta um iod no final. Taninim, não tem um iod. Aí, por que falta o iod? Para te ensinar que Deus criou 2 Leviatã, o macho e uma fêmea. Aí a fêmea morreu, para que não se procriasse o Leviatã, e quando chegasse no final dos tempos, o Leviatã seria morto, e com sua pele iriam fazer açúcar, essa açúcar de alegria do Leviatã. A gente fica vendo, mas que história toda é essa, que parece uma coisa mitológica. O que está sendo falado aqui, então anotem lá. O livro de Jó, ele fala no Leviatã, lá no capítulo 40, e dá a ideia desse monstro que cospe fogo. Mas no capítulo 3, do próprio Jó, ele fala daqueles que têm a capacidade espiritual de despertar o Leviatã. É espiritual. Aí a gente vai entender que o Leviatã não é um ser mitológico do nosso mundo aqui. É um ser mental, é um ser espiritual. Aí vem toda uma explicação sobre isso. Afinal de contas, qual é esse ser do Leviatã? Então, o Leviatã tem relação com Satã. Mas a relação com Satã é só um modo de falar. Na verdade, a relação com Yetzer Hará, o impulso para o mal. No final das contas, conosco. Somos nós mesmos o Leviatã, a nossa parte ruim. Então quando chegar nesse final dos tempos, que os justos vão vencer essa tendência para o mal, aí sim, eu fazer no caso aqui, é uma figura de linguagem, com a pele do Leviatã, fazer uma açúcar, ou seja, agora a gente está tão próximo de Deus que o Yetzer Hará que nos separa não tem mais. Esse que é o Leviatã mencionado na Torá lá. Logicamente aquilo passa por um monstro mitológico, mas a ideia central é falar disso que está dentro da nossa própria mente. Então, o Leviatã faz parte dessa história toda de Sukkot. Em Sukkot se tem a revelação como se fosse de Deus para todo mundo. Para todo mundo. Então, a gente caminha para esse objetivo. Qual é? Que todos vão reconhecer o nome do Eterno. Aí vem aquela frase: Verhayá, Bayom, Rahu, Yadonai Echad, Ushmo Echad. E será que naquele dia o nome do Eterno será um e ele será um? Então, vai ter todo um reconhecimento, está no profeta também Zacarias. Então, vai ter todo um reconhecimento a nível, digamos assim, total de todos a respeito da verdadeira crença no Eterno Deus. Então, por enquanto, a gente ainda vive essa questão das coisas veladas. Não se tem uma comprovação direta, mas quando chegar nesse momento, a dúvida vai sair. Então, quando a dúvida sair, é aquilo que a gente falou uma outra vez aqui, o Sheol, tá certo? O que é o Sheol? É a mansão dos mortos. O Sheol é a mansão dos mortos, mas aqueles mortos que nada sabem. Como está no livro de Eclesiastes 9, de Kohelet. Os mortos nada sabem. Por que nada sabem? Porque morreram sem fazer techuvá, sem fazer a resposta, sem procurar a resposta, sem procurar o retorno. Eles morreram
Em que? Com She'elá. O que é She'elá? She'elá é indagação, She'elá é a pergunta, She'elá é a dúvida, She'elá é a incerteza. As pessoas morrem, continua a mesma situação, só que agora no plano espiritual. Aí é que vem, de fato, a dor, o sofrimento. Está no outro mundo, mas não sabe da verdade ainda. Ele não está alcançando a verdade. Isso também se dá através lá de Gênesis. Ora, Deus cria o mundo, Bereshit, acaba com a letra Tav. Bará, com a letra Aleph. Aí vem o nome de Deus, Elohim, a letra Mem. Tem Tav, Aleph e Mem, que é a palavra Emet, mas só que ela está mudada, a sequência dela. Então, a verdade ela não está revelada aí. Quando se acaba a criação do mundo, que é o final do 7º dia, está escrito lá, Asher, Bará, Aleph, Elohim, Mem, Lassot, Tav, Emet. Agora está certo. Aleph, Mem, Tav. Então, só a partir da criação do Eterno e quando se completa a criação, que vem com o Shabat, aí tu tem a verdade do mundo espiritual, essa é a verdade que a gente deve procurar. Então, aquele que não encontra a verdade nesse mundo aqui, que não fez a tua techuvá para isso, ele vai continuar no outro mundo lá, sem ter acesso a essa verdade. Ele vai estar lá com Tav, Aleph, mesmo tudo trocado. Ele não vai achar. Então, Sukkot representa esse momento em que todos vão reconhecer a unicidade do Eterno, que todos vão ter acesso. Agora, a gente vê isso com mais clareza que poucos anos atrás. Mas como que alguém vai saber? Quem é cristão, por exemplo, está tão imbuído nessas histórias do cristianismo, e quem é budista, do seu mundo de Buda, quem é hinduísta, do seu mundo, como é que vão saber essas coisas? Então, o mundo mudou tanto que agora as coisas vão com uma certa facilidade e rapidez. Uma coisa é falada, tu vê gente falando de coisas que tu nunca pensava que alguém ia falar, que mora na África, pessoa mora na Índia, ele está falando de Hashem, ou do nome do Eterno, isso, a gente fica vendo como realmente está acontecendo. Então, as mudanças são muito rápidas e, de fato, a gente está caminhando para esse reconhecer do nome do Eterno verdadeiramente. Eu vou aproveitar esse assunto aqui só para a gente se deleitar um pouco com a gente vê. Existe agora essa questão do nome. Primeiro o nome do Eterno. Nome do Eterno. Depois o nome das pessoas que estão na Torá escrito. Nome do Eterno. O nome do Eterno se dá numa tradução, uma língua latina e o nosso português com Y, H, W, H. Em geral se transcreve assim. E como se dá a leitura desse nome? Bom, aí tu vê, mas está escrito Jeová. Ou escreve Javé. A pergunta, essa é a vocalização, essas são as vogais que pertencem ao nome do Eterno? Aí, como o judeu não quer às vezes falar, porque é proibido, não, é Jaú, não, é Yaú, aí Yahu, e vai um bocado de nomes em relação ao nome do Eterno. E o que quer dizer esse nome do Eterno? Eu li sobre até um filósofo judeu chamado Martin Buber. Ele disse, não, isso era um grito de vitória, Yahu! Um grito de vitória. Alguém falava isso. Mas, voltando então à questão etimológica da palavra, o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer essa palavra? Bom, o que quer dizer essa palavra? Ela é assim. Todos os verbos do hebraico, ele tem a forma, não posso dizer, que você faz a ação contigo mesmo, inflexível, faz em ti mesmo. Aí tem, você causa ação no outro. Fizeste uma ação, mas aconteceu no outro.
E tem uma terceira fórmula, que eu faço o outro fazer a ação. Eu sou causador que ele faça a ação. Então, eu uso um verbo que eu vou conjugar diferentemente. E como vou fazer a conjugação, eu vou entender que eu estou fazendo essa ação em mim, ou estou fazendo a ação no outro, ou então estou provocando que o outro faça a ação. Então, o nome do Eterno, esse Yod, Re, Vav e um Re, ele está em que formação desses três que eu falei aqui? No segundo. Ele causa a ação. Ele faz a ação, mas o efeito da ação é no outro. Então, esse verbo é o mesmo verbo, lihiot. O que é lihiot? Lihiot é o verbo ser. Verbo ser. Só que lihiot está na primeira conjugação, ou seja, está em mim mesmo. Lihiot. Só que o nome de Deus está na segunda, é lehavot. Então, ele causa a ação. Então, Deus causa a ação. Que ação? O verbo lihiot, como falei, é o verbo ser, que é a ação da existência. Então, Deus causa a existência, Ele que provê a existência, Ele que faz a existência, Ele que faz existir. Então, isso que o nome dele quer dizer. Tá, mas por que o nome dele começou com Yod? Não começa com Memo, por exemplo? Vou dar um exemplo da palavra Memo. O verbo ledaber. Ledaber é o verbo falar, que é da mesma conjugação do nome do Eterno, ledaber. Então, se eu falo. Ani medaber, o mesmo final, no começo, medaber. Se eu pego o verbo do nome de Deus, que é da existência, digo ani merave. Ani merave. Então, merave é tu dar existência a algo. É tu fazer algo existir. É um verbo da língua hebraica. Jornais lá de Israel, vira e mexe, aparece essa palavra. Agora, o hebraico não tem gerúndio, e pela ausência do gerúndio, o que é o gerúndio? O gerúndio é uma ação contínua. Eu estou fazendo. Não estou fazendo, não só. Agora estou continuando a fazer. Então, o hebraico não tem o gerúndio. O que ele usa para fazer o gerúndio? Ele usa o futuro. Exemplo. Tu vê os nomes próprios, geralmente começa com Yod. Yitzhak, Israel, Yaakov, e assim outros nomes. Que começa com Yod. Que Yod, quando vai conjugar um verbo, ele vem para indicar o futuro. Exemplo, do medaber. Medaber eu falo. Agora eu digo, ele falará. Hu é ele. Yedaber. Ele falará. Yedaber. Yedaber é falar. Mas ele está falando o tempo todo. Então, usa esse mesmo verbo, nessa mesma conjugação. Yedaber. Yedaber, kolpam. Ele está falando o tempo todo. Então, nessa mesma conjugação do verbo, tem o nome do Deus. Vai botar o nome de Deus no futuro, não é Merave, que está no presente. No futuro é Yerave. Ele vai fazer existir. Só que está no gerúndio. Ele faz o tempo todo a existência. Então, o que dá existência é esse nome do Eterno. Então, na verdade, é uma coisa bastante profunda. Nós estamos aqui servindo o Deus da existência. Imagina o que é isso. Enquanto alguém está pensando no Deus do Sol, Deus da Lua, ou coisa mais que a gente conhece aqui, Iemanjá, Rainha do Mar, aí o cara está pensando aqui as Santas Marias de toda parte. Cada cidade aqui do Brasil tem uma Santa Maria com nome diferente. Milhões de coisas, cara. Mas isso é muito pequeno. Muito pequeno, porque a gente está falando a existência. Que é difícil a gente até definir o que é uma existência. A Kabbalah fala no conceito de não existência. O que é não existência?
É difícil explicar o que é uma não existência. Alguém deu um exemplo assim. Não existência seria, como por exemplo, uma semente que vai germinar. Então, a semente que vai germinar tem várias sementes, igual homem e mulher. Então, uma somente vai germinar. E as outras se perdem. Ficam aonde? Numa não existência. Então, é uma ideia de definir, mas não que seria uma não existência. Então, Deus, ele é o todo, é o infinito. Ele é o que provê a existência. Então, ele está acima da existência. A não existência também faz parte dele. Então, são ideias mais difíceis de a gente absorver. Mas o que importa para nós aqui é o nome do Eterno. O nome do Eterno, esse Yod, Re, Vav, Re, isso é um verbo do hebraico, que é o verbo lehavod, quer dizer, fazer algo existir. Então, realizar algo, dar aquela realização, tornar aquilo realidade. Esse é o nome de Deus. Agora, como em muitos povos, ganhei aqui um café. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amém. Muito quente, Carol. Rapaz. É quase. Muito obrigado. Bem, então, tem muitos nomes que chamam-se nomes teofóricos. Nomes teofóricos. O que são nomes teofóricos? São nomes que levam em parte do nome o nome de uma divindade. Aníbal. Aníbal é Hannibal, com aquele het. Hani é o mesmo que Hanan. Hanan quer dizer uma coisa, a graça. Baal, aquela divindade. Graça de Baal. E assim, outros nomes em outras línguas. Então, dentro do povo de Israel, era muito comum se botar o nome do tetragrama junto com nomes. Aí tu tem, por exemplo, bora ver aqui não. Yehoshafat. Yeho é o tetragrama Yod, He, Vav. Shafat. Shafat é do verbo julgar, que julga com Deus. Yehod Sadak. Yehod novamente, Yud, He, Vav, é o nome de Deus. Sadak, de justiça. Aí tu vê outro nome, Yehoshua. Então, Yud, He, Vav, é o nome de Deus. Shua é do verbo salvar. Ou o nome pode vir de Deus no começo do nome, ou vai vir no final. Eliahu. O sufixo lá, Yud, He, Vav, Yahu, é o nome do Eterno. Eli. Ele quer dizer o quê? Deus. Quem é meu Deus? O tetragrama, Yud, He, Vav, He. Então, Yeshayahu. Yeshayahu, Isaías, é o mesmo nome que Josué, só que do contrário. Cura, melhor, salvação do Eterno. Yeshá é o mesmo aqui do verbo Shua. Aí o final, Yahu. Irmeiahu, Jeremias. A elevação com o Eterno Deus. Onde chama-se nomes teofóricos. Aí agora a gente vê esses movimentos messiânicos. Não, o nome do verdadeiro Messias não é Jesus, não é só que é Yahusha. Enquanto ele tirou tal nome, rapaz, quando foi inventado, aí veio um bando de baboseira em cima disso. Mas muita. E o que é pior, a pessoa pensa ainda que está certo. Está certo. Então, na verdade, aquele personagem, Jesus, que ele existiu ou não, o nome dele em hebraico é Yehoshua, Josué. E de Yehoshua, assim como acontece no nome Eliahu, a vezes se suprime uma letra, o Vav sai, fica Eliá.
sem o Vav no final. Yeshaya, sem o Vav no final. Então, é uma coisa com Yehoshua, fica Yeshua. É o nome. A Bíblia, Torá, tem muitas pessoas com o nome de Yeshua. É um nome comum. O que os rabinos fizeram? O Talmud, no caso. O Talmud, quando se referia a esse personagem, já sabendo, né, que foi escrito no Talmud, que esse personagem era adorado como uma divindade, então se tirou também o Ain, o nome dele. Yeshua ficou Yeshu. Yeshu. E também, segundo quem te lê lá, era também uma maneira de falar, um acróstico, que a memória dele se apagasse. Então, vem Imar, com Yod, Shemô, com Shin, Vezichro, com Vav. Então, Imar, que se apague, Shemô, o seu nome, Vezichro, sua memória. Não é que se apague, a intenção não é contra ele em si, é contra a ideia, e a ideia que é desvirtuar muitas pessoas simples da verdadeira adoração do eterno Deus. Agora, pergunta maior que é difícil, como que esse nome Yeshu, que os sábios escreveram lá, chegou até o catolicismo, chegou até o cristianismo, não dizendo, e virou o nome dele que virou? Qual seria a tradução correta do nome dele para uma língua latina? Jesua. Quando você pega o nome Yeshua, que está na Bíblia, no Antigo Testamento, e vê uma tradução para o português, está lá Jesua, está lá Jesus, escrito com A no final, cara. Por que o nome desse personagem mais adiante está Jesus? Ou então Jesus com S no final, tá? A ausência do A. Então, será que eles aprenderam do Talmud? Só que o Talmud estava dando um nome totalmente depreciativo. Cara. Eles não sabiam. Já li também pela internet que existia uma divindade tríplice dos gauleses, que um deles era chamado de Esos. Eusos, Tarantes, outro nome lá, era uma trindade. Então, parece que houve realmente, no início do cristianismo, um amálgama muito forte nessa questão aí. Aí, os que se dizem messiânicos, dizem, não, mas nós não estamos voltando às raízes, estamos tirando as influências romanas que aconteceu sobre isso. Como se isso fosse verdadeiro. Desde o cristianismo surgiu, Paulo, o próprio Pedro, o João, fizeram o que fizeram, tá lá, a misturada vendia de lá, cara. Não foi depois. Depois a igreja católica só fez oficializar, porque tinha tanta confusão, como deveria ter mesmo, porque não se tem uma base do que era a doutrina, que tiveram aqueles concílios, que infelizmente não é ensinado isso em escola. A gente só ouve falar, o concílio de Nicéia, o concílio de Trento. Tá, mas a gente não estuda o que ocorreu lá. Quem eram as personalidades lá? Quem estava debatendo? Qual era o assunto? Ele é passado sem nada. Já hoje a gente vai pesquisar, que tem, graças a Deus, a internet para a gente ver, olha o que era. Então, esse concílio de Nicéia, 325, a discussão era a Trindade. Ário, que era um outro bispo, também cristão, dizia, não, a Trindade não existe. Cara. Jesus não era um Deus, cara. Era uma pessoa especial. Aí disse, não, ele é um Deus. Cara. Aí vem aquela discussão, se ele era um Deus, como é que ele ressuscita? Como é que ele foi ressuscitado? Então, quem ressuscitou ele? Se ele é o próprio Deus, ele ressuscita ele mesmo? Então, são dificuldades que essas pessoas que estão nesse mundo messiânico... Por que eu estou falando isso? Porque nós, como estamos agora com uma sinagoga aberta, nosso público passa por essas pessoas. Passa por essas pessoas. E essas pessoas vão nos procurar. Vão querer saber.
Então, quanto mais informação a gente tiver, vai ser melhor para a gente mostrar a verdade para essas pessoas aqui que querem, de fato, seguir o judaísmo. Outra pergunta que diz, mas o judaísmo que eu queria seguir não é esse que os rabinos fizeram. Pergunta assim, como que não é esse? Tem outro judaísmo? Por exemplo, botar a mezuzá na porta. Se eu não entender como os rabinos ensinaram, tem que ter aquele pergaminho feito à mão, eu boto dentro, já pregou lá, o que eu vou usar? O tefilim. Se eu não seguir os rabinos, que o tefilim é feito com o pergaminho aqui dentro, aquela caixinha de material de couro, e botar na cabeça, bem aqui, botar no braço, eu não sei o que é tefilim. Eu tenho que usar aquelas franjas. Tá, mas como? Aqueles nós. Se eu não tiver, eu também não sei. Então, a Torá deixa as coisas, quem fosse a ter só o que está escrito, às vezes é muito vago. Fazer açúcar. Como é que eu faço no açúcar? Então, é isso que tu tens toda essa tradição oral, ela é que te dá um embasamento para você, de fato, seguir as leis da Torá. Então, o Talmud não é um livro inventado dos sábios. A gente ouve muitas coisas. Essa é a invenção dos sábios. Não, tem coisas que chamam-se derabanan. Tem coisas que os sábios falaram. E quando eles falaram que não estava na Torá, digamos assim, isso é derabanan. Vocês já viram uma situação da época deles que tinha mudado. Então, decidiram outra coisa, é derabanan. Mas quando não é derabanan, aquilo remonta desde a época de Moshe. O texto está te dizendo. Então, toda essa base, uma outra loucura que eu também. O Shabat não é Shabat. Porque o Shabat é baseado na lua. Então, se as pessoas não querem fazer o Shabat no dia de sábado, o Shabat pode cair no domingo. O Shabat pode cair numa segunda. O Shabat pode cair numa terça. Isso, cara. Essa é a coisa mais segura que nós temos, é justamente o Shabat, cara. Que é um Shabat que todo mundo... Não, hoje é sábado. O calendário até pode ter mudanças, mas no dia da semana não tem mudança. Cara. Então, é essa a diferença. E essa metodologia de estudo, de entendimento, essa transmissão exata que se dá à Torá, a gente vai saber como cumprir a Torá. Então, a gente vai ter agora Sukkot. Sukkot tem todo esse caráter universal do serviço ao eterno Deus, e todos vão entender o que se tem realmente do eterno Deus. Então, é uma compreensão, é assim. O nome mais antigo do eterno, já que a gente pode falar dessa maneira, seria o nome El. El. Aí, de El, tu tens uma outra extensão, parece ser um feminino, que é Eloha. Eloá. Aí tem um plural, Elohim. Elohim. Aí tem o nome Adon, no singular. Adonai, também é um plural. Esse nome, ele, o que quer dizer ele? Tem uma passagem lá em Gênesis, acho que é Gênesis 47 ou 48, se não me engano, quando o Labão vai atrás do Jacob. Jacob saiu da casa de Labão e a Raquel acabou pegando aquelas divindades de Labão. Aí o Labão sai atrás do Jacob. Quando você encontra, ele diz: Yesh, eu tenho leele yadi, força em minha mão a te acertar. Mas o teu Deus veio em sonho essa noite e me disse: a palavra ele, essa passagem aí, a força. Então, ele quer dizer a força. Então, a força primeira, a força original, é a palavra ele. Então, ele pode ser usado masculino, Eloha, no feminino. Então, Elohim, que é um plural. Tá, mas o que é um plural? Plural, que as línguas semitas, como a hebraica é uma delas, o árabe também, o próprio aramaico, usa plural pela ausência de aumentativo.
Exemplo do português. Uma pessoa é gorda. Mas se eu falo que a pessoa é gordona, já estou entendendo que ela é maior do que uma pessoa gorda. Aquele gordão, assim, um gordão quer dizer alguém que é muito grande. O hebraico não tem aumentativo. Então, o que ele usa no lugar do aumentativo? O plural. Aquela pessoa lá, gordas. Então, gordos. Então, gordo, esse plural, estou entendendo que é um gordão. Exemplo, na Bíblia. A palavra berremá. Berremá quer dizer animal. Mas lá no livro, na Paraxá de Razino, que a gente está lendo agora, e depois nos Salmos e outras passagens, tem o berremoto. Berremoto. O berremoto fosse uma grande besta, um grande animal. Se usa o plural. Seria, muitos entendem que esse berremoto seria um hipopótamo. É tipo de um, a gente entendia que era um boi, mas um boi grandão. E em português também ainda ficou isso. Quando eu falo nas alturas, é uma coisa que é muito alta, uso plural. Quando eu falo nas profundezas, uma coisa muito profunda, também uso plural. Então, esse é um plural, chama-se plural majestático. É um plural que ele evoca grandeza. Então, se é utilizada para Deus, não só Deus de Israel, como outro Deus qualquer também se usa a mesma coisa. Se usa para pessoas importantes, para reis, para a pessoa que era chefe daqui, de um lugar ou outro, se usa plural também. Por exemplo, José era o senhor da terra do Egito. Então, como a Torá fala, Ish, de homem, Adonai Haaretz, usando o plural para indicar que ele era o chefe da terra, ele era um só. Então, a gente tem que entender como se dá, de fato, esses nomes, porque esses nomes são bastante significativos para o entendimento da nossa crença. Então, não esqueça, Yud, Re, Vav, Re, é o verbo ser na conjugação qual? Que ele faz a ação no outro. Então, Deus é um contínuo fazendo ser quem? As suas criaturas, nós. Então, tudo que tu lê de Jeová, Javé, está tudo errado essas. Por que chama-se Jeová? Bora ver agora. Tu vai pegar alguns livros, tá lá, o Yod, tem um Shevá embaixo, Ye, tem um Re, tem um O em cima, Ro, tem um Vav, e um Kamatz, Vá, e Jeová. Aqui, Rabi, Jeová está aqui escrito. Presta atenção, rapaz. Aqui, os sábios colocaram essas vogais de Yod, do Shevá embaixo do Yod, do O em cima aqui do Re, e o A embaixo do Vá, que são as mesmas vogais da palavra Adonai. Então, ele quer que tu leia aqui no tetragrama o nome Adonai. Ele está só te facilitando um sinal para tu saber, não, já quer pronunciar Adonai nesse nome aqui. Quando aparecer no tetragrama outras vogais, como o E embaixo do Yod, o O lá no Re, e um I no Vav, como se fosse Jeovi, é para tu ler o quê? Elohim. São as vogais de Elohim. Então, é colocando as vogais para te indicar qual o nome que tu deve ler no lugar do tetragrama. Aí tu vê o quanto essas pessoas estão longe, mas muito longe. Testemunho de Jeová aqui. Machuqueira. Jeová Jiré, que é falado, mas muito longe, mas muito longe. Yaúja, Yaúshua, muito longe, muito longe, muito longe. Então, é importante a gente estudar com clareza para a gente saber, de fato, o servir do Eterno. Vou deixar agora aberto as nossas perguntas, por favor. Shalom, Rabino. Oba. Ô, seu Ricardo. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta, que é mais para o lado prático. Eu moro em apartamento, eu não tenho varanda, não tenho como construir minha sucá aqui. A sucá lá na sinagoga, que fica bem longe da minha casa, lá em Petrópolis, né? Dá uns 90 quilômetros daqui. Fazer o quê? Então, eu não vou poder comer
pão esse período todo, né? Eu vou ter que fazer só mesonoite, né? Tá correto? Ah, é assim. O senhor vai poder ir para lá, pelo menos no Shabat e no domingo, na sinagoga? Também não. Estou Vai fazendo poder força, ir? sim. Tá bom, digamos que o senhor possa ir. Então, nesses 2 dias, que é o Shabat e o domingo, que é o primeiro e o segundo dia de Sukkot, o senhor vai lá e o senhor vai comer o pão na sucá da sinagoga lá, tá? Cumprindo com a mitzvah. Quando chegar a partir da segunda-feira em diante, o senhor não vai comer pão. Compre um pão doce. O pão doce, aquele negócio em cima doce, aquele pão mesonoto, além de bolacha, pode comer na sua casa, sem nenhum problema. Seu almoço também não inclua pão, pode comer o resto que tiver, sem nenhum problema. Tudo evitando comer pão. Nada que leve ao Hamotzi, né? Nada que leve ao Hamotzi, exatamente. Tá tranquilo. E Rabino dormir, Luiz. como eu falei, já é uma leniência, a gente não está tão obrigado a dormir na sucá. Rabino Luiz. Oi, senhor Luiz. Tudo Senhor, bom? ótimo. Gostaria de saber algumas questões sobre o Lulav. Pode não. Quando a gente dá a bênção do açúcar antes do Shabat, ou durante o Shabat, ou se podemos fazer o Shabat na açúcar. E se nós damos a bênção do Lulav antes do Shabat ou depois do Shabat? Entendi. Olha, a primeira pergunta. Vai ser amanhã à noite. Amanhã à noite. Aí, digamos, onde vocês vão rezar, tem açúcar lá do lado. Um exemplo. Vocês vão rezar onde vocês rezam, vamos chamar de esnoga, a esnoga. Falar o arbítrio, que vai ser Shabbat e Yom Tov. É quase igual ao Shabbat, mas está acrescentando algumas coisas de Yom Tov. Quando acabar, for fazer o Kiddush, aí vocês vão para açúcar. Fazer o Kiddush na açúcar. Aí faz o Kiddush na açúcar. Quando acabar o Kiddush, já está lá no livro a Berachá da açúcar. Então diz Yom, Hashishi, Bakolu, Hashamayim. Aí quando acabar a Mikadesh Shabbat, vem Israel, vem Azemanim. Aí vai ter Shechiano, melhor, aí vai ter, acho que é Shechiano, depois vem Lechev Bassuká. Aí tu senta e bebe o vinho do Kiddush. Aí vai, lava a mão, faz o Hamotzi, come na açúcar. Quando chegar no sábado de manhã, também vai fazer a tefilá na sua esnoga. Quando acabar, tem Kiddush, achei o Kiddush na açúcar. Da mesma conta no livro. Não tem etrog, nem lulav no primeiro dia, porque é Shabbat. Quando vai chegar só no domingo, aí sim, na esnoga, o senhor vai tomar lá os 4 espécies e vai fazer a mitzvah do lulav. Então, antes do halel, pega as 4 e diz, ó, na sua cabeça mesmo, vou cumprir a mitzvah do lulav depois que eu fizer aqui a minha bênção e os movimentos. Então, segura aqui o etrog na esquerda, o lulav na direita, juntos os dois. Acabou a berachá? Aí vem primeiro para a direita. Tem que trazer depois... no coração? Hein? Tem que trazer no coração balançar? Assim se faz, né? Mas não te faz só assim, é um movimento de 3. Não, pois é, 3. mas o movimento ele vem até o coração e faz o movimento? Eu entendi. Tem quem diga isso, tem quem diga que basta tu fazer os movimentos. Então tu pega aqui, 3 vezes aqui, 3 vezes aqui, 3 vezes na frente, 3 vezes em cima, 3 vezes embaixo, sem virar para baixo, é só abaixar assim, e 3 vezes para trás. Outros dizem que tu deve te virar completamente e fazer o movimento. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente fica fixo, olhando para o Oriente. Então, você começa à direita, esquerda, aí para o Oriente, para cima, para baixo e para trás. Travou. Travou. Está me escutando um pouquinho? Tá me escutando? Então, olha só.
Pois não. Esse ano a gente conseguiu as 4 espécies. Graças a Deus. A gente conseguiu lá do Rabat, lá de São Tá. Paulo. Tá E bom. chegou pra gente, já chegou para a gente. Como Tá. é que é a posição que eu vou colocar, Rabino? As espécies, o Radacim, que lado que ele fica em relação ao Lulav? O Lulav, que ele abre, né? O Lulav, ele tem um movimento, ele abre as... Pois é, a ponta dele que abre, a ponta mais alta, fica para frente, fica para trás. Como é que eu monto ele? Eu não sei como é que monta. Ah, ele não veio montado? Não, ele veio todo montado. Você posso pegar para o senhor ver? Tá. Mas sendo bem simples, é assim. O lulav é a parte maior, ele fica no meio. Isso. De um lado, vou chamar do lado direito. Lado direito aqui, a gente vai botar o que é o mirto, o radaz. O mirto. Tá. E do lado de dentro, aravá. Tá bom? Então, o lulav fica no meio. Sim. O lulav é o maior, né? Isso. Aí tem o mirto, que é o radaz, fica do lado aqui direito, e o outro lado esquerdo. Aí geralmente vem com encaixe. Se não tivesse encaixe, você vai só juntar ele. Ele vem com encaixe. Geralmente vem com. Então bota ele, então encaixa ele. Isso. Aí na esquerda que vai segurar o etrogo. Com a mão esquerda. Então, a ponta do etrog, ele fica para baixo, para cima. Entendi. Não, entendi. Por que eu estou rindo? Eu vou lhe dar, cara. Por que eu estou rindo? A Torá diz que essas espécies devem ficar nas nossas mãos da maneira que elas nascem. O etrogo nasce para cima, o lulav nasce para cima, então para cima. Assim vai radar, e aravá também. O etrogo, quando ele nasce, ele vira. Está na árvore, tá certo? Ele vira. Então agora eu pergunto, o que é o para cima do etrogo? Fica para baixo. Entendeu? Como é esse formato dele? Então, isso é uma certa confusão que tem entre os sábios para definir o que é. Ontem dizem, quando ele está brotando para cima. Então, é esse pino. Ele está ligado aqui, ele fica embaixo. Quando ele vira, por causa do peso dele mesmo, já foi depois. Então, em geral, esse pino fica embaixo. Aquele pino maior do etrogo fica embaixo. O etrogo é assim, né? Ele vem grande aqui e vai diminuindo em cima, né? Então, esse diminuir fica aqui em cima. Ele vai afinando para cima, assim. Então, maior aqui embaixo e assim. Então, esse é o formato que você vai carregar o etrogo. Então, a parte fina para cima. A parte fina para cima. Ok. Exatamente. Estou dando a barra, Rabino. Tá bom, meu querido? Olá, Rabino. Olá, seu Wilson, tudo bem? Tudo bem. É só um recado. Hoje eu estive conversando com o Davi Salgado, lá em Jerusalém. Ele mandou um abraço para você, viu? Excelente. Eu agradeço, coração. Falei para ele que a gente estava estudando com você já há um tempo e disse, dá um abraço lá para o Rabino, que a gente é sócio aqui. A gente é sócio, exatamente, do Sidurim. Eu vou pedir um livro para ele amanhã, né? Tá, peça para ele que ele mandar, com certeza. Aí ele mandou um abraço e... Eu ia lhe perguntar, seu Nilson, o senhor não está podendo assistir nossas aulas de hebraico? Eu não estou porque eu não sei nenhuma letra hebraica, só o Aleph. Aí, se eu tiver aí no meu, eu vou fazer vergonha para todo mundo. Não, por isso eu comentei com o meu amigo Ulisses. Eu acho que eu vou montar uma outra turma. E talvez vocês entrem de novo, a gente vai começar do zero. Pronto, é porque também... Já fica um pouquinho melhor na cabeça. Porque eu sei que os outros, quando vão num certo ritmo, os que vão ficando para trás, como é que eu vou agora me recuperar? Fica difícil. Então, depois, seu Ulisses, eu vou acertar com o amigo Ulisses, para formar um outro grupo, a gente começa do zero de novo. Pronto. E aí a gente em frente. E eu também estava na chácara. Eu estava na chácara também a temporada, né? Estava dormindo lá na chácara. E nesses dias eu não podia vir. Tá, dá uma relaxada. Tá, é isso, seu Nilson. Graças a Deus. Então, tá bom. Um abraço aí para você. Um abraço aí. Valeu. Um abraço. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui na Ulisses.
a Daniele, a Luciene, o Carlos Mouzinho, Rosilene também. Rabino, O Dan está aqui, né? Ah, o Dan tá aí. Tá, Rabino. graças a Deus. Oi, boa noite. boa noite. Eu tenho uma pergunta. O etrog, ele fica na mão direita ou na mão esquerda? É meu amigo Denis, rapaz. O Denis agora é chefe de Macapá, rapaz. Manda e desmanda e Macapá, tá vendo? Quase ao Colombo. Não, tá certo. Denis fica à esquerda. À O esquerda, né? Lulavo, como ele tem a primazia de pegar a bênção, a gente lá do Lulavo, ele fica na direita, junto com os três. E na esquerda ficou o etrog. Eu não estava lembrado a posição. Uns dizem, é bom vocês saberem, a palavra etrog, o etrog, não tem aquela fruta chamada de torange? Vocês já viram essa fruta? Então, dizem que o torange vem do etrog, ou o etrog vem do torange. Mas a palavra etrog, que é esse limão assim, no aramaico, que é uma língua semita, tem a ver com a palavra delícia. Então, aquela palavra utilizada lá em Gênesis, quando da fruta proibida, que a cobra oferece, e ou seja, instiga a Eva a comer, que ela disse é deliciosa para se comer, tá certo? Então, a palavra é nechmad, mas a palavra aramaica tem a ver com a palavra etrog. Da mesma maneira, quando se fala não cobiçarás, lá no 10º mandamento, esse verbo também no aramaico é um etrogo, então aqui dá cobiça. Então, segundo alguns, a fruta que era a fruta da proibida era um etrogo. E esse etrogo seria tipo uma toranja. Toranja, não sei se alguém sabe, é uma mistura, é um limão assim, bem açucarado, que é um gosto de limão, de laranja. Só para a gente saber o que é o etrogo. Então, o etrogo, ele é realmente uma fruta. E quanto vale a palavra etrogo? A palavra etrogo. Etrogo, se você somar tudo, o etrogo vai dar 610. 610 dá o etrogo. Fica faltando 3, tá certo? Quantas mitzvot a mulher tem de positiva para fazer? 3. Então, se uma mulher faz uma comida com etrogo e você come, estás cumprindo a Torá inteira, os 613 mandamentos. Então, você viu o quanto que o etrogo, de fato, ele é muito importante. E tem a ver com aquela fruta original lá. Aquela fruta original lá é a Torá da árvore do conhecimento, uma maneira de falar. E quando chegar no Olam Abá, a gente vai ter a árvore do conhecimento, no caso, a árvore da vida, que é a outra árvore do Olam Abá. E, Rabino, só mais uma pergunta. Bom, Os cuidados com o etrog, não pode deixar ele cair no chão, né? vamos tomar cuidado, Denis. Porque se ele cair no chão, ele pode quebrar aquele pino dele. E aquele pino é importante. Se aquele pino quebrar, aí já você pode fazer os movimentos, mas não pode fazer mais a bênção com o etrogo. E tem alguma, em relação a deixar cair no chão, tem alguma coisa que a gente pode fazer, tipo fazer jejum, por exemplo? Tem. Só que aí deve fazer o jejum depois da festividade. Se acabar o Simchat Torá, vai acabar, por exemplo, no domingo à noite. Aí quando chegar, para não fazer segunda, para na terça-feira, aí marca um jejum pela queda, no caso do. Ou então, em vez de fazer jejum, para fazer o jejum de não falar, ou então aumentar a tzedakah. Aumentar a tzedakah de maneira que a gente tem de tentar a gente recuperar as coisas erradas que a gente faz. Até porque na queda, Rabino, até se ele cair, ele vai travar o suco dentro, né? Vai ficar o gosto diferente, né? Se ele cair... Perde justamente a... Perde. Aquela questão que você falou sobre os concílios. Sim.
existe um conselho que pouca gente sabe que ele existiu, que ele foi feito na surdina, entendeu? E foi o famoso não, foi um concílio chamado Concílio de Elvira, e que foi lá que eles começaram a determinar que fosse excluído o Shabat. Foi lá que eles começaram a eliminar o Shabat. Vergonhoso, né? Aí foram comendo pelas beiras. Aí chegou na Nicéia, foi para a Trindade. Enfim. Acabou de ver, cara. É verdade, mozinho. Mas, como eu estou falando, a verdade está chegando. Graças a Deus, e aos poucos a gente vai. As pessoas que estão vendo com os outros olhos tudo que a igreja tentou esconder durante esses 2000 anos, está ficando tudo aberto agora. É isso daí, é sinal dos tempos, com certeza. Os dias estão chegando. Pois não, seu Luiz? Essa questão também do cristianismo usar a Trindade, o sistema da Trindade parece que é uma cópia daquele deus egípcio Akenaton. Incrível. Parece que tem a mesma conexão com essa questão do Egito. Akenaton, né? Era o deus grande, mas tinha uma opção de deusinho embaixo, que eles adoravam. É verdade, é verdade. É horrível. Já vi também essa questão do Egito. Tem lá o Osíris, Ísis e Horus, que é o filho, tá certo? Aí aparece a Ísis, a mulher, com o filho dela aqui no colo, igual essas imagens que a gente vê aí de Maria. Por isso que eles Mas a gente só fala deles, não é porque a gente quer meter o pau, porque às vezes a gente está nesse debate aí, não chega com a gente, com aquele, né? É por esse motivo. Se não fosse por isso, eu ia ficar debatendo. Eu vou debater o budismo. Enquanto o budismo não tem nada contra, não tem por que debater. Mas, para falar em debate, alguém escreveu uma coisa também pelo Facebook, estava lendo, que a gente copiou, nós judeus, entre outras religiões, muita coisa do zoroastrismo, de Zoroastro. Zoroastro que tem a crença no Deus do bem, Deus do mal. Zoroastro que tem a crença no inferno e no paraíso, não sei o quê, a gente copiou isso deles. Mas eu bem ensinei, mas olha, tu não tá te esquecendo que o livro de Isaías, lá no capítulo 45, e a partir do 40, o Isaías já são os discípulos de Isaías que escreveram o livro dele. Eles já estavam morando na Babilônia e estavam sob o domínio persa. Então, o que ele fala claramente lá? Não, Deus é que cria o bem e o mal. Está lá bem claro, Deus é que faz a luz e a escuridão. Por que está enfatizando isso o profeta lá, os discípulos? Por causa do contato com o Zoroastro, que eram duas divindades. Tinha que ter o do bem e o do mal. O cristianismo pegou muito essa situação aí. E tem a religião de Mitra, também envolvia essa descendência de Zoroastro. Não, mas Deus é só um, ele cria o bem e cria o mal também. Mas é isso. Então, para todos nós, pessoal, fico muito feliz com a presença de todos. Olha aqui o seu Luiz, a Daniele, o Dano, o Anselmo. Vou ver mais aqui o seu Nilson, com certeza, a Rosilene também, a Luciene, o meu amigo Ulisses. Aqui o seu Ricardo, o Mozinho e o seu Nilson, já falei. Então, para todos vocês, Shabbat Shalom. Shalom, Rabino. Shalom, Rabino. Amigo Nilson. Feliz Sukkot. Shabbat Shalom. O que precisar é só me mandar, perguntar, é um prazer responder. Obrigado, Rabino. Amém.